Olá, bom dia. São 6h30 da manhã do dia 4 de outubro de 2022 e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Primeiro de que tudo, eu queria fazer uma retificação. O vídeo anterior teve a intenção de responder a um visualizador que fez uma brincadeira desagradável conosco e onde eu mostrei que há coisas neste mundo que não são fáceis de ser explicado. Ou seja, eu mostrei a escada de Loreto, que ela está no ar, não é uma escada espiralada, e os engenheiros e técnicos não sabem explicar como é que isso é possível. Agora, eu dei o nome errado da pessoa. Eu resgatei o nome do comentarista e aqui está no meu celular. A Ilha Solar é o centro do mundo. A Ilha Solar é o centro do mundo. E o nome dele é Edmilson Couto. Ele colocou: é verdade. Quando eu vou tirar foto da Torre Eiffel, eu vejo no fundo o Monte Everest, o Monte Fuji, e do lado o Monte Everest. Ha, 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 ha. Acorda, criança. Então, esse é o comentário que eu achei desrespeitoso, né? Então, o nosso canal é sério. Eu consegui resgatar o comentário dele. Então, é Edmilson Couto. Então, o vídeo de ontem foi feito para ele, acho que eu chamei de Luciano. Aqui está a retificação. E o vídeo de hoje é semelhante, só que o personagem de ontem foi um Atlante que as freiras de Loreto chamaram de São José. E o personagem de hoje sou eu. Então corrijam, tá? O que eu disse ontem, que chamei Luciano, é Edmilson Couto. E o episódio é o nosso vídeo, A Ilha Solar é o centro do mundo. Ele fez um comentário desairoso, desagradável, dando a entender que eu era um sonhador e que estava levando vocês a um mundo fantástico e inexistente. A escada de Loreto prova que não. Ela está no ar, desafiando a gravidade. E aí ele pode ir lá, vocês podem ir lá, qualquer um pode ir lá. Está aberta a visitação pública. E nenhum técnico, nenhum engenheiro, nenhum especialista consegue explicar como é que uma escada espiralada em madeira não tem os tirantes laterais onde ela se segura. É um desafio à gravidade. Isso são leis do mundo astral aplicadas ao mundo físico. Eu, desde os 6 anos de idade, eu tenho acesso ao mundo astral. 6 anos de idade. Eu tenho 76, portanto, tenho 70 anos. Logo, eu tenho muitas experiências. E nesse vídeo, no vídeo anterior, eu contei a experiência de um Atlante que construiu a escada de Loreto. Vocês devem ter gostado, porque é um fenômeno muito bonito. Mas hoje o personagem sou eu. Então eu vou primeiro começar agradecendo aos likes, pedindo que vocês façam, olha, o dedinho é importante, quer dizer que você gostou do vídeo. Nós estamos com o nosso canal em plena ascensão, já temos 10.000 visualizações, já estamos com 1.030 inscritos, esperamos chegar a 1.100 e assim sucessivamente. É devagar, com a ajuda de vocês, vocês acreditando que eu estou dando a vocês 70 anos de experiências em que eu vivo metade da minha vida no mundo material e metade da minha vida no mundo astral. E eu já me habituei com isso. Então, se o Edmilson Couto, não é o nome dele, se o Edmilson Couto não teve a felicidade de conhecer esse universo maravilhoso, o problema é dele. Agora, tenho certeza de que eu estou gravando a vocês o que eu vivi. Então, aquilo ali eu não vivi, eu li. Mas está na internet à disposição. Mas o que eu vou gravar hoje, Edmilson, é para você também e é uma iniciação.
Então, agradecendo, portanto, aos meus alunos do Colégio do Mago Céu Deus que me sustentam, me dando uma colaboração de 400 a 800 reais mensais para fazer um salário digno. Eu vou contar agora uma das coisas que eu vivi nesses 70 anos e que fez parte de, vamos dizer assim, metade da minha vida. Eu, para não esquecer, escrevi e chamei de O Livro de Tote. Então está aqui, ó, O Livro de Tote. Por que eu chamei o livro de Tote? Eu chamei o livro de Tote porque ele se apresentou a mim como sendo Tote. Quem é Tote? Ora, os egípcios representavam os deuses deles por personagens que era metade gente e metade animal. Esse aqui é Anubis, o deus da morte. Né? Então, Tote, que era um sacerdote egípcio, quando ele morreu, ele foi elevado à galeria dos deuses devido à grande sabedoria que ele possuía. Ele foi educado pelos Atlantes, mas entre todos os sacerdotes egípcios que construíram a grande pirâmide de Quéops, só ele chegou a compreender tudo. Não foi... então, veja, desse mesmo jeito que os egípcios representavam seus deuses, eles representavam também Tote. Aqui está Tote, num livro que é um manual de tarô. Então, esse aqui foi um presente de Magda, uma amiga minha que foi ao Egito, e trouxe de presente. Gente, isso aqui é de marfim, deve ter custado caríssimo, e ela trouxe do Egito, porque se lembrou de mim. Então, é valiosíssimo. E os egípcios tinham essa neura. E Tote não apareceu a mim assim. Assim, ele é representado na galeria dos deuses egípcios, como o deus das iniciações. Foi ele quem me iniciou. E essa iniciação, iniciar significa fazer você entrar num novo mundo e numa nova vida. Eu recebi minha primeira iniciação aos 6 anos de idade, mas não foi com Tote, foi com São Paulo. E agora eu vou ler para vocês uma das iniciações com Tote. Ele apareceu para mim, como eu disse a vocês, não assim. Ele apareceu para mim assim, olha. Eu pintei o quadro, belíssimo. Eu sou pintor, olha o rosto dele. Ele não tinha o preto dos olhos. Os olhos dele eram brancos, luminosos, saíam luz, tá vendo, ó? E tinha um turbante lindíssimo. Então, deixa eu ver se eu consigo rolar a imagem, olha. A imagem toda está aqui, ele está com a águia na mão e está com a serpente na outra mão. Então ele apareceu a mim assim. E eu, para não esquecer, então escrevi O Livro de Tote. Esse é o capítulo 11. Outras vezes poderá ser que eu conte mais outra coisa. Mas aqui nesse capítulo 11 eu vou contar uma iniciação onde ele me iniciou na ordem do grau. Ele me prometeu que ele me iniciaria em 7 ordens, que ele me apresentaria 7 mestres, mas iniciação de verdade, não essas brincadeirinhas que tem aí não, viu? Aí vocês entram nessas ordens aí de brincadeira, e o que acontece? Vocês vão fazer teatrinhos, e esses teatrinhos, como aqui tem um, ó, fingindo que alguém vai ser morto e ressuscitado. Esse livro é de maçonaria, né? Isso é um fingimento, né? Isso aqui é uma brincadeirinha. Uma coisa, não é essa, a minha iniciação não é assim. Foi verdadeiro e no astral. Então, eu sou maçom e faço parte dessa ordem, né? Cheguei ao último grau, 33, sou venerável mestre instalado, mas fiz parte dessas, tem muita coisa bonita aqui, né? Esse quadro aqui é lindíssimo e tem um significado simbólico muito grande, mas as iniciações nessas sociedades são fajuta.
são brincadeira de criança. Então aqui nós temos uma assim chamada iniciação. Olha, para Totti, isso aqui não vale nada. Isso aqui é uma dramatização. Isso aqui é um pedacinho de uma novela. É a história de uma pessoa que vai deitar aqui, fingir que morre, e depois vem outro e finge que ressuscita. Isso não é iniciação. Isso é uma brincadeirinha de criança. Acontece que para Totti isso aqui não vale nada. Por quê? Porque as iniciações que ele me fez passar são iniciações verdadeiras, as quais eu vivi. Depois eu vou contar como ele me iniciou no Colégio dos Magos Caldeus. Aqui está o símbolo. Tá bem? Eu tive a iniciação, mas agora na ordem do grau. Nós estamos contando para vocês como é que é a ordem do grau, o que é a ordem do grau. Aqui é o símbolo do Colégio dos Magos Caldeus. Então, agora veja vocês. Então, existe a opção de trouxas aí, que entram em palácios suntuosos e então fazem essas brincadeiras de criança, que são fingimento, né? São puro fingimento, dramatizações, brincadeirinhas, faz de conta que ele morreu, faz de conta que eu vou ressuscitar ele. Não é assim. Totti não é assim. Ele é um personagem, é um Atlante, não é um Atlante sim, mas é um Atlante que foi expulso da Lemúria, ou seja, descendente. Nós somos descendentes dele. Aqui nós temos outra iniciação maçônica de faz de conta, onde o candidato vem de olhos vendados, alguém com a espada no peito dele, aqui é antiga, portanto, à luz de velas, está tudo escuro, e ele aqui está em detalhe, com os olhos vendados. Tudo isso é uma brincadeirinha, minha gente. Isso não é verdade, isso não acontece, isso é para quem gosta de história para boi dormir. E aqui está, é aquela mesma iniciação, tá vendo? Ó? Ele finge-se de morto em cima do tapete, os irmãos, assim que chamam, colocam ele deitado, ele fingindo de morto, botam as espadas apontando para ele, para energizar o corpo dele, e ele ressuscita. Isso é história para boi dormir. Não é essa iniciação que Totti fez comigo. Eu vou ler a iniciação, não vou passar mais de 40 minutos. Meus vídeos a partir de agora só terão 40 minutos. Então, aqui está, apresentei a vocês o personagem chamado Totti. Ele tem um rosto lindíssimo e eu procurei retratar como artista, como pintor, o rosto dele. Então, aqui está. É ele que vai me fazer passar, ele prometeu que me introduziria em 7 ordens místicas, de verdade. Todas elas verdadeiras. Uma delas é o Colégio dos Magos Caldeus, que tem ali o caribu como símbolo. Essa não tem. O símbolo, só essa daqui tem 4 símbolos, é a ordem do grau, que nós estamos contando a vocês. Eu vou ler. Eu dei o nome o livro de Totti e escrevi para não esquecer. Então, eu coloquei aqui um subtítulo. Eu achava que eu estava pirado. Então, eu coloquei o subtítulo, capítulo 11, comprovando a realidade dos fatos. Então, aqui, aquilo que ele estava fazendo eu viver, eu cheguei a duvidar, viu? É Edmilson, né? Acho que é Edmilson, né? Então, Edmilson, eu também cheguei a duvidar, porque não é normal, não é comum uma pessoa viver no astral. Edmilson Couto, tá vendo? Ó? Edmilson, eu duvidei também. O problema é o resultado, o que aconteceu depois. Então, é pelo que aconteceu depois que eu tenho certeza. Entendeu? Então, em magia, nas iniciações verdadeiras, ali depois daquilo ali não acontece nada. Você chega em casa, toma banho, vai dormir, veste o pijama, vai dormir, pronto. Aqui não. Essa iniciação que eu vou cantar para vocês, eu vou ler, e é assim. Era o dia 20 de fevereiro do ano de 1985. Minha esposa havia levado, após o almoço, nossas crianças até a casa de um vizinho cuja filha fazia aniversário e retornara para nossa casa por volta das 2 horas da tarde de domingo.
Fazia calor, por isso fomos deitar, simplesmente para descansar depois do almoço. Já na alcova, na cama, conversávamos animadamente quando me apercebi de que eu estava falando sozinho, pois ela havia adormecido. Eu pensei, vai ser uma tarde maçante. As crianças não estavam em casa, ela estava adormecida na cama e eu estava acordado e sem sono. Sozinho, neste calor de verão, sem as crianças para alegrar a casa neste domingo. Súbito, ouvi o ruflar de asas, tal como se fosse a aproximação de um grande pássaro. Olhei na direção do ruído. Percebi claramente, desenhando-se no céu, estava acima, o pássaro estava em cima, eu suponho que era um pássaro, eu olhei, e o que é que eu vi? Percebi claramente, desenhando-se no céu, a cerca de meio quilômetro, 500 metros, cavaleiros em cavalos alados de várias cores, cavalos de asas. Incrível? Sim, mas verdadeiro. Um deles, à frente da tropa, em um cavalo branco. Aqui eu tenho o desenho. Quem fez foi um amigo meu que também viu. Então, esse amigo assinou aqui, ó, Marcos Vinícius. Ele viu. Ele estava num bar embaixo da minha casa e ele viu. Aqui está os cavaleiros. Ele não sabe desenhar, então ele fez assim. Eram 11 cavaleiros e o 12º veio na frente, num cavalo branco de asa. Ele desenhou mal e porcamente, mas colocou aqui assim, ó. Ele colocou. Eles estavam correndo, mas também os cavalos tinham asas como se fossem pássaros. Esse vinha na frente. Isso é ele que escreveu. Ele é comerciante aqui na Avenida Nilo Peçanha, tem um bar, restaurante, e ficava embaixo. Então, ele desceu e aqui agora ultrapassou o que ele desenhou aqui como sendo a barreira do astral para o físico. Ele, na cabeça dele, o Marcos Vinícius, meu amigo, dono de um bar, então ultrapassou a barreira. E aqui ele passou e veio, e eu vi. O que eu estou descrevendo foi desenhado aqui por um amigo que também viu. Meu apartamento era em cima do bar dele. Então aqui está o desenho da época, está datado, iniciação de 22 de fevereiro de 86. Ele botou 86. Eu ali disse que era 85. Um de nós dois errou. Mas isso é ele que desenhou, não eu. Então, é incrível, não é? Então, à frente deles, um num cavalo branco. O grupo parou a mais ou menos 100 metros. Eles desceram e o que veio na frente, num cavalo branco, entrou no meu quarto. Era um grande príncipe com vestes gregas ou romanas, ostentando sandálias de ouro, com tiras amarradas nas pernas, vários braceletes de ouros nos pulsos e nos bíceps. Quer dizer, o braço todo cheio de bracelete de ouro. Uma coisa fantástica. E na fronte, uma tiara, uma coroa, em forma de uma tira principesca, de rara beleza, também de ouro, com uma pedra preciosa azul engastada no centro. Aqui eu fiz o cavalo voando. Eu peguei uma gravura, então o cavalo era assim, mas não encontrei a gravura, claro, que tivesse tudo, porque isso aconteceu no astral, e eu não encontro, claro, eu montei. Então era um cavalo de asas branco. Olhei espantado, o ginete, cavalo, parado no ar, no meu quarto, ó. Agora ele estava no meu quarto. Os outros ficaram a 100 metros, em forma de cunha, todos em cavalos alados, coloridos. À minha frente, batendo as grandes asas com ruído, enquanto os joelhos das pernas da frente, dobrados, mostravam suas grandes patas.
O príncipe olhava-me atentamente, como se estivesse analisando minha atitude de surpresa. Não era a primeira vez que eu via no astral um mestre. Tote já se havia apresentado. Mostrei a vocês. Não dessa forma, né? Da forma que eu pintei lá em cima. No final vou mostrar. Em um dia de maio de 1984. Foi a primeira vez que ele se apresentou a mim e eu anotei. Porém, a beleza super-humana do ser da minha visão deixava-me embevecido de prazer estético. Sou pintor, sou artista e era um ser belíssimo. Eu aqui procurei na internet alguma coisa semelhante. O que eu pude encontrar mais parecido foi essa figura. Ele era lindíssimo, tinha uma tiara na cabeça, portanto, e num ginete, num cavalo branco. Só que esse cavalo tinha asas. Lembra que eu falei para vocês? Era asa. E ele estava dentro do meu quarto com o cavalo e tudo. E os outros 11 estavam em cima, a 100 metros de distância. E o Marcos Vinícius também viu e desenhou. Nem eu sabia que ele estava vendo, nem ele sabia que eu estava vendo. Então, esse príncipe que entrou no meu quarto, vale a pena mostrar de novo, ó, vale a pena ver de novo. Lindíssimo, lindíssimo, né? E é ele um dos meus iniciadores. Então, ele me iniciou na ordem do grau. Então, por isso que eu estou colocando aqui. Eu sou membro da ordem do grau. E aqui está o resto do cavalo, né? Estou mostrando agora a figura completa, que não dá para mostrar toda. Aqui está a figura completa. Então, ele estava de cavalo e tudo dentro do meu quarto. Como, minha gente? No mundo astral quântico, as coisas ocupam lugares, o espaço e o tempo é diferente. Então, ele podia estar no meu quarto sem problema nenhum. Por quê? Porque a matéria de que ele era feito era astral, etérica. Então, ouvi sua voz dentro da minha cabeça, telepaticamente. Não me recordo quais as primeiras palavras com que ele me saudou, pois o meu estupor era grande. Passo a relatar o que eu lembro de ter ouvido depois, a partir do momento em que recobrei a lucidez, ou seja, o estupor, a surpresa, me deixou tonto, né? Como é que você pode, dentro de um quarto, minha esposa na cama dormindo, um quarto comum de 6 metros quadrados e um homem, um príncipe lindíssimo, num cavalo branco, dentro do meu quarto. Eu não encontrei uma figura igual, mas assim, aqui tem uma outra mostrando, mas nessa ele está nu. Então vocês terão que fundir as duas na sua imaginação. Ó. Aqui está, o cavalo tinha asas, mas ele não estava nu. Então vocês terão que fundir as duas imagens. Ó. Aqui mostra ele nu, mas o cavalo tem asas. Não era essa a figura. O cavalo tinha asas. E estava assim, ó, como está aqui. Né? Mas ele estava vestido. E estava vestido assim, ó. Ele estava vestido assim, principescamente, com a tiara de ouro na cabeça. Então, é esse o personagem que me iniciou na Ordem do Grau. Isso não é aquelas brincadeirinhas de faz de conta da maçonaria, da Rosa Cruz, da teosofia. Não, isso é para valer. Isso é para valer, porque ele me deu poderes. E nos meus 500 vídeos que eu gravei para a internet, estão várias histórias de curas, várias histórias em que eu usei os poderes que ele me deu. Ele veio me trazer um grande poder. Amando de quem? De Tote. Tote tinha prometido e cumpriu. Então, era uma visão belíssima. Eu estava embasbacado. Imagina você, não estava nu, mas imagina você, um ser belo, vestido daquela maneira, né, de ouro, com um cavalo ao lado, dentro do meu quarto que tinha 6x6. Era grande, era um quarto grande. Mas acontece que no mundo quântico, o astral não tem relação com a matéria.
Ou seja, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. As paredes, o quarto, os guarda-roupa, a cama, para ele não existia, porque ele era feito de substância astral. E aí ele diz: o que tenho a te dizer agora, escreve. Corri para a sala a fim de pegar lápis e papel. Me recuperei. Ele mandou escrever. Achei uma esferográfica azul e uma página de uma apostila. Um curso que Totti me dissera para redigir, eu ainda estava fazendo. De volta ao quarto, pude apreciar melhor, a uma maior distância, quão belo era o quadro que se desenhava à minha frente. Só então percebi que a pedra preciosa azul estava engastada no centro de um disco que representava o Sol. Então, era uma tiara de ouro, tinha um disco solar, e dentro do disco solar tinha uma pedra azul. Não sei que pedra azul era essa. Era uma pedra preciosa. Ele disse, eu e meus soldados somos conhecidos como Galgal e pertencemos à Ordem do Graal. Quando ele disse Galgal, eu me lembrei de Galahad, que é um dos cavaleiros de Arthur e da Távola Redonda. Eu acho que é o equivalente na linguagem dele. Estenda ambos os braços, que eu vou circuncidá-los. Eu obedeci, estendi os braços. E ele pegou braceletes e colocou nos meus braços. Braceletes invisíveis para o mundo físico, mas no mundo astral eram reais. Obedeci. A um gesto do príncipe, vi uma sequência de anéis de ouro sendo magicamente postos nos meus braços, dos ombros até as mãos. Pareciam grandes algemas douradas, e cada uma a que minha mão dava entrada sentia uma leve corrente elétrica percorrer os meus braços. Entendi que era uma cerimônia que me tornava membro ou elo de uma corrente maior. Ele estava me acorrentando, me ligando, através daqueles braceletes, à Ordem do Graal, da qual eu estou falando para vocês. Eu estou contando o que de fato eu vivi. Eu não estou contando lorota, como o Edmilson Couto ali diz. Eu fui iniciado na Ordem do Graal, eu sou. E ele continuou. Teu nome de guerra se chamará Aedon, que quer dizer rouxinol. Teu cavalo se chama Etlon. Então, lá em cima tem um cavalo sem cavaleiro, era meu. Ele disse, quando saíres do corpo, irás ocupá-lo. Ele já está te esperando. Então, quando eu sair desse corpo, farei parte da cavalaria lá. Mas já estou lutando aqui. És agora um cavaleiro da Ordem do Graal. Pertences ao exército místico do Sol, um ramo da grande fraternidade branca, a fraternidade dos anjos e dos homens. E silenciou. Minha esposa acordou, sentou-se, olhos abertos, e perguntou-me, com quem você está conversando? Eu supus que ela estivesse sonhando, sonambulizando. Eu sabia hipnotizar. Assim eu disse a ela, botei a mão na testa dela e disse, volta para dormir. Ela deitou. Com a mão direita sobre a sua testa. Coloquei e eu disse, volta para dormir. E o Galgal voltou a conversar comigo. O que te digo agora não escrevas. Primeiro ele mandou escrever. Agora ele disse, não escreva. E passou a ensinar-me a usar 4 novas armas. A lança de Lug, a espada de Nuadu, o caldeirão de Dagda e a pedra real. Ou seja, a partir dali eu me tornava também um príncipe da Ordem do Graal na corte do rei Arthur. Então, não é uma brincadeira. A lenda do Graal esconde algo que é extremamente sério. E nós vamos continuar contando, porque nós interrompemos exatamente por causa
do Edmilson Couto, né, a quem vai a primeira, a escada de Loreto, para ele ver como é que existem coisas que ele não entende, e agora ainda me explicou porque eu deveria silenciar sobre esse encontro até o momento que fosse chamado a batalha, no tempo oportuno, quando começasse a luta sob o comando daquele que é o nosso rei. Ensinou-me vários sinais que eu deveria fazer quando precisasse deles, e eles viriam em meu socorro. Portanto, eu nunca fui atacado, nunca fui roubado, eu sou imune. Eu sou inroubável, nunca fui atacado. Colocou-me na cabeça finalmente um colar duplo, um tipo de colar duplo, um colar, né, com contas. Colocou aqui, não colou uma tiara como a dele, ele colocou um colar de contas. E disse: esse colar todos os demônios reconhecerão e te respeitarão, porque sabem que você está conosco. Finalmente, ao se despedir, colocou-me nas minhas pernas, colocou-me na cabeça o cordo com duas pernas curtas sobre o chakra coronário e duas pernas longas. Então, o colar ficava aqui e tinha duas pernas curtas para baixo, para trás, e duas pernas longas aqui para frente, caindo pelo rosto. Encaixava-se no Ajna Chakra, com o mesmo disco solar que ele tinha, em ouro. Despediu-se com a saudação e partiu para junto da sua tropa de cavaleiros. E aí foi embora, juntou-se aos outros 100 e eles desapareceram. Minha esposa estava acordando quando eu o avistei ainda reunindo-se aos seus pares. Com o intuito de gracejar com ela, eu disse: você dormiu e sonhou, e falou durante o sonho que eu estava conversando. Ela respondeu para surpresa minha: eu não sonhei. Você estava conversando com um rapaz em um cavalo de asas, vestido lindamente. Ela tinha visto, olha só, eu aqui peguei uma figura. Ela viu, ela estava vendo também. Ela é paranormal. Ela também tinha acesso. Ela estava vendo tudo. Como? Dormindo? Não sei. Viu? Então, 3 pessoas viram. Eu, ela e o Marco. Não escondi minha ansiedade. Escreva para mim o que você viu e ouviu. Ela disse: para estimular tua vaidade. Eu disse: não. Para quando eu escrever sobre este momento um dia, possa ter uma testemunha. Ela disse: jamais escreverei isso. Aquela resistência injustificada me tirou um pouco da alegria que até então eu senti. Mas, teimosa como ela era, não adiantava insistir. Por isso, deitei para relaxar um pouco e fazer uma recapitulação mental de tudo que tinha acontecido naquela tarde. Eu havia sido iniciado na ordem do Graal, a qual eu pertenço. Na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas da manhã, soou a campainha. Fui ver quem era tão cedo. No dia seguinte, era o dono do bar da esquina, o qual ficava embaixo do balcão do meu apartamento. Fui atendê-lo. Pasmei quando ele mostrou-me o desenho dos cavaleiros em forma de cunha. Ele veio com esse papel. Às 8 horas da manhã do dia seguinte. Feito por ele um rabisco infantil contando o que acontecera. Ele contou que viu. Ou seja, ele me contou o que eu tinha visto na versão dele. Pediu para fazer um desenho melhor, pois eu desenhava, era desenhista. Eu disse que faria se ele me desse o desenho que ele fez, assinado por ele e datado. Ele assinou, não estava assinado, e datou. Só que ele datou errado, botou 86 e foi 85. Então, tá aqui, ó. Fevereiro de 86, Marcos Vinícius. Aqui é o desenho que ele fez. Eu fiz isso aqui, mas eu desenhei de uma maneira, eu sou desenhista. Então, assim, hoje eu tenho o testemunho de Marcos que se encontra em meu poder, para provar que isso
não é. Agora eu vou dizer o que ele disse: não escrevas. Ele disse: não escrevas, mas agora eu vou dizer. Aqui está datado, quando eu fiz isso aqui, dia 16 de agosto, quando eu escrevi, para não esquecer. Em 16 de agosto de 2011, né, eu fiz, e, para não esquecer, na verdade, tinha acontecido em fevereiro de 1986, e eu fiz em agosto de 2011, para não esquecer o acontecimento. Ora, quem é católico já está habituado com aparições. Aqui as aparições de Nossa Senhora, para os católicos, são comuns. Todo mundo conhece. A mais famosa de todas é a aparição de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de maio, né, a Igreja Católica comemora a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então, os católicos são acostumados com esse fenômeno. Portanto, Edmilson Couto, é uma coisa comum. Só que é comum para quem está habituado. Se você não vê, azar o seu. Acontece que eu vejo. E agora eu vou te dizer, Edmilson, né, para que você deixe de ser trouxa e não faça mais comentários desairosos no meu canal, né? Se quiser continuar fazendo parte do grupo, pode fazer, mas aqui, ó, você fez um comentário desairoso, dizendo que eu estava sonhando, dizendo acorda criança, porque quando eu estou na Torre Eiffel, olha, na Torre Eiffel, se ele fotografar, não vai aparecer nem o Monte Fuji, nem o Monte Everest. O que ele disse, não escreva, eu vou dizer agora para vocês, nesses 4 minutos finais, porque vou acabar com 40 minutos. Ele disse assim: você está dando aula para um grupo de 27 pessoas. Uma dessas pessoas, chamada Joana Dark Pires, era uma mulher, dentro de 3 dias, ela lhe presenteará com uma espada. Isso será a comprovação de que você, de fato, faz parte da cavalaria do Santo Graal. Aconteceu exatamente assim. 3 dias depois, eu estava dando aula no grupo com 27 pessoas, havia 5 mulheres e o resto eram homens, quando de repente ela me trouxe numa embalagem linda, em veludo azul, ela trouxe essa espada e ela disse: passei numa casa que vendia isso aqui, esses aros é para colocar no cinto e colocar na cintura, como um cavaleiro medieval. Ela disse: quando eu vi essa espada, me lembrei de você e comprei para te dar. É um presente. Está aqui, Edmilson. Agora, Edmilson, você não vai querer que eu tire ela da bainha, vai? Porque se eu tirar, você vai sentir. Eu não sei o que vai acontecer com você, porque essa espada é invencível, viu, Edmilson. Eu jamais perdi uma batalha, seja de que tipo for, contra quem quer que fosse, quando eu tiro essa batalha, essa espada. Ela só volta para a bainha manchada no sangue do adversário. Então, Edmilson, eu não vou tirar exatamente porque eu não quero te ferir, porque aconteceria, tá? Ela volta para a bainha. Eu não imagino o que eu já fiz com essa espada. Então, é verdadeiro e eu tenho aqui a prova material. Desde 86 que eu fui presenteado com essa espada. Então, Edmilson, é uma pena. Você tem apenas uma visão de metade do mundo. A ciência já conhece os universos paralelos, né, os mundos pluridimensionais, e eu estou acostumado a viajar entre eles, Edmilson. E você acha que isso é um sonho? O problema é teu. Agora, cuidado quando fizer comentário nos meus vídeos. Tenha respeito, né, e o que eu estou contando é a história tal como ela aconteceu para quem tem olhos para ver, não para cegos como você. E aí, graças a Deus, eu recebi todo o apoio de todas as pessoas que estão visualizando o meu canal, e no próximo vídeo continuaremos a contar a história do Santo Graal, do qual eu sou um membro, um cavaleiro, um soldado, como disse o Galgal, assim que ele se identificou. Então, ele deu meu nome, deu o nome do meu cavalo e disse: está ali esperando, de asas. É assim. Então, minha gente, há vários mundos,
chamado Multidimensionais, Universos Paralelos, e eu tenho o privilégio de me locomover entre eles. Chegados aos 40 minutos, eu peço a vocês, então, que me perdoem ter interrompido a nossa história sobre o Graal. Vamos voltar para Arthur e a Távola Redonda, e fica aqui agora o segundo episódio para mostrar a Edmilson Couto que ele é um tolo, no mínimo, tá bom? E se eu tirasse a espada da bainha, Edmilson, você sofreria algo terrível. Eu não pretendo fazer isso porque eu só tiro ela contra uma pessoa que seja, de fato, uma pessoa má, perversa. E eu acho que você é um tolo. Nada mais além de que um tolo. Um grande tolo. Tá? Então, acorda você. E quanto aos demais, muito obrigado por visualizar meu canal. Nós já estamos no programa de monetização, já estamos ganhando dinheiro pelos nossos vídeos e continuaremos e vamos atingir logo, logo 1.100 inscritos. A nossa meta é chegar a 5.000. A monetização cresce com a ajuda de vocês. Obrigado, deem seu like e vamos voltar no próximo vídeo. Vamos voltar. Talvez eu leia outros capítulos, porque o livro é grande. O livro que eu escrevi para não me esquecer chama-se Livro de Thoth e tem vários episódios, né? Então, até o próximo e felicidade para todos.